Olá, meu nome é Pedro Martins Pereira, eu sou bacharel em Filosofia pela Universidade de Brasília e sejam bem-vindos de volta à Lógica Zero. O tema da aula de hoje é atribuições. Então, considera um conjunto S, P1, P2, Pn e assim por diante, de fórmulas atômicas. Né? A gente vai chamar de f de S o conjunto de todas as fórmulas que podem ser geradas a partir de S, ou seja, as nossas fórmulas complexas usando aquelas operações que a gente definiu nas aulas passadas. A gente define uma atribuição com respeito a S como sendo uma função, a gente vai usar aqui função A, né, de S no conjunto VF, ou seja, no conjunto que tem os nossos dois valores de verdade, verdadeiro e falso. Então, uma atribuição com respeito a um conjunto de fórmulas atômicas S atribui exatamente um valor de verdade para cada atômica do nosso conjunto, certo? Além disso, né, a gente pode estender essa atribuição para o nosso conjunto das fórmulas complexas, que também tem as fórmulas complexas, nesse conjunto f de S das fórmulas geradas a partir dessas atômicas. Então, como é que a gente faz isso? Dado uma fórmula qualquer, né, A pertencente a f de S, uma atribuição vai corresponder a uma única linha da tabela de verdade para A, né? Por que? Bom, porque uma atribuição, como a gente já viu, é você dar valores de verdade, estipular valores de verdade para cada uma das atômicas, né? Então, uma linha na tabela de verdade acontece exatamente isso. Você vê o valor de todas as atômicas ocorrendo em A, e aí você sabe o valor de A, né? Então, aqui é a mesma coisa. A gente define o valor da função A de A como o valor de verdade que A recebe nessa linha, né? Uma atribuição também pode ser estendida para fórmulas que não estão nesse conjunto f de S, né? Vamos supor que a gente tem uma fórmula, por exemplo, A0, que ela não está em f de S, né? E que S0 é o conjunto de todas as subfórmulas atômicas de A0, né? Então, se toda extensão de A para aquelas fórmulas atômicas que a gente tinha, mas essas subfórmulas atômicas dessa fórmula que está fora atribuem o mesmo valor para A, a gente define a atribuição de para A0, né? A gente define a atribuição de A0 exatamente como esse valor, certo? Então a gente pode ilustrar isso, né? Vamos pensar em P e Q, né? Duas variáveis proposicionais, tal que essa função de atribuição é definida assim. A de P é verdadeiro e A de Q é falso, certo? Então a gente estipulou aí o qual valor que a função atribui, né? Então a gente pode calcular agora. Bom, qual que é a atribuição para P e Q? Vai ser dado pelo funcionamento das regras da tabela. Então, P é verdadeiro e Q é falso, P e Q é falso, né? Agora, se P é verdadeiro e Q é falso, a gente sabe que P ou Q vai ser falso, né? P é verdadeiro, aqui devia ser Q e P, né? Para ser diferente. Então vamos supor Q é falso, né? E P é verdadeiro, então a conjunção das duas é falsa, porque você precisa de ter as duas verdadeiras para a conjunção ser verdadeira, né? Agora aqui a gente faz P e R ou não R, né? A gente vai ver que isso vai dar verdadeiro, e a gente vai ver que Q ou R e não R vai dar falso. Bom, por quê, né? É porque não existe atribuição que falseia isso. Porque, bom, uma atribuição vai ter que atribuir algum valor para R. Vamos supor que atribui verdadeiro, né? Então a gente sabe que o valor de não R vai ser falso, né? Então, para a disjunção ser verdadeira, pelo menos um entre os dois, R e não R, tem que ser verdadeiro. Mas a gente sabe que um vai ser verdadeiro sempre que o outro é falso. Vamos supor que R fosse falso, não R ia ser verdadeiro. Então isso aqui é sempre verdadeiro, né? Isso aqui vai dar verdadeiro porque é uma conjunção e a nossa atribuição está atribuindo o valor verdadeiro para P, né? Agora aqui, no caso de Q ou R não R, é o contrário, porque a gente sabe que a conjunção exige que os dois sejam verdadeiros, né? E aqui, se você atribui verdadeiro para R, não R é falso, então não é o caso que eles podem ser simultaneamente verdadeiros. A mesma coisa, você atribui falso para R, não R é verdadeiro. E aí aqui, como Q também é falso, a disjunção entre Q e R não R vai ser falsa, certo? Se A for uma atribuição com relação a S e X for uma fórmula, né? Quando A de X é verdadeiro, a gente fala que X é verdadeiro em A. A gente também pode falar que A é modelo de X. E a gente também pode falar que A satisfaz X, né? A gente nota isso dessa forma, usando esse símbolozinho aqui, esse martelo. E é um símbolo que vai ser bem recorrente aqui. Então, A é modelo de X, né? Ou A torna X verdadeiro. A gente vai falar que uma fórmula é válida se ela é verdadeira em qualquer atribuição, né?
E a gente nota isso assim, né? Nada do lado de cá do símbolo e a fórmula do outro lado. Quando isso acontece, a gente fala que A é uma tautologia, né? Então, como a gente viu que não existe uma atribuição que falseia R ou não R, R ou não R, é uma tautologia, né? Uma fórmula é satisfatível quando ela é verdadeira para alguma atribuição, ou seja, existe pelo menos uma atribuição que torna ela verdadeira. Ela é insatisfatível quando ela não é verdadeira para atribuição alguma, né? E ela quando uma fórmula é insatisfatível, ela é chamada de contradição, né? Aquela fórmula que a gente viu, R e não R, ela é insatisfatível e é uma contradição. Agora vamos supor, né, que a gente quer determinar a validade de uma fórmula qualquer. Isso vai gerar um problema de decisão, né? Um problema de decisão é qualquer um que a gente dá uma entrada e aí isso vai dar uma pergunta para a gente que pode ser respondida com sim ou não. Então, o nosso problema de decisão, o que a gente quer saber, né, dado uma fórmula X da lógica proposicional, a gente quer saber se a gente pode responder X é válido, né? Esse é o problema que a gente chama de problema da validade e, assim, de forma similar, a gente tem o problema da satisfatibilidade, né? Que você pergunta se a fórmula é satisfatível. Bom, a gente sabe que ambos esses problemas são tratáveis dentro das tabelas de verdade, né? Porque se todos os valores na tabela de uma fórmula X são verdadeiros, X é válido. Se pelo menos um valor é verdadeiro, X é satisfatível. Por quê? Porque a gente definiu, né, as atribuições como as linhas da tabela verdade. E se todos os valores são falsos, ou seja, nenhum é verdadeiro, é insatisfatível. A gente pode ilustrar isso fazendo tabelas verdade mesmo, né? Vamos testar, por exemplo, a satisfatibilidade dessa fórmula. P e P implica Q, né? Então você bota aqui as variáveis P e Q, se combina todos os valores de verdade, aí a gente começa com P implica Q, verdadeiro implica verdadeiro é verdadeiro, verdadeiro implica falso é falso, falso implica qualquer coisa é verdadeiro, então a gente fica aqui com a tabela da implicação. Agora a gente faz P e P implica Q, então a gente vai calcular isso com o valor de P, e o valor de P implica que a gente calculou aqui atrás. Então, verdadeiro implica verdadeiro é verdadeiro, verdadeiro implica falso é falso. Opa, desculpa. Verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro, né? Verdadeiro e falso é falso. Bom, porque não é o caso que ambos são verdadeiros, né? Falso e verdadeiro é falso, falso e verdadeiro é falso, né? Agora a gente vai pegar essa tabela aqui e usar ela, né, para calcular P e P implica Q, implica Q. Então vai ser o valor dessa tabela implicando o valor de Q, né? Então verdadeiro implica verdadeiro é verdadeiro e falso implica qualquer coisa é sempre verdadeiro, como a gente já viu. Então isso aqui é uma tautologia, né? Ela é válida e ela é satisfatível. Bom, por quê? Porque sempre que alguma coisa sempre que uma fórmula é válida, ela tem que ser também satisfatível, né? Nem sempre que ela é satisfatível, isso quer dizer que ela é válida. A gente pode dar mais um exemplo antes de terminar a aula, que é P implica Q, implica P e não P, né? Então a gente coloca aqui as variáveis, P e Q, a gente começa calculando P implica Q, então a gente sabe que só é falso quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso, então essa tabela fica assim. Agora a gente faz P implica Q implica P, né? Então a gente pega essa tabela implicando o valor de P. Então P implica Q verdadeiro implica verdadeiro, verdadeiro, falso implica qualquer coisa verdadeiro, aqui está com erro, vamos considerar que isso aqui é verdadeiro. Verdadeiro implica falso, falso, verdadeiro implica falso, falso. Então essa tabela ficou V, V, F, F, né? Agora a gente não P, é só inverter o valor de P. E aqui no final a gente precisa de fazer a conjunção, né? Entre essa tabela daqui e não P. Então, verdadeiro e falso é falso, né? Aqui é verdadeiro, mas verdadeiro e falso também é falso. Falso e verdadeiro, falso. Falso e verdadeiro, falso. Então essa tabela aqui das F para todas as linhas, essa fórmula é insatisfatível e, portanto, é uma contradição, né? Então foi isso para a aula de hoje. Muito obrigado por assistirem.